Vene Casagrande, e a situação do De La Cruz, Vene? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De La Cruz sofreu novamente. Inclusive, ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido, uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta, pelo menos 2 semanas ele está fora, e aí o Felipe Luiz ele vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De La Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo, então ele vai ter que fazer 2 mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado, questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De La Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo, fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas eu nem culpo o De La Cruz. Repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos partidos para disputar. Vamos colocar no telão aqui, o choque chegou lá no Recreio dos Bandeirantes, a gente estava mostrando a situação de como está a torcida do Penharol. Gol, aí tem um dado que é bem impressionante, que é o seguinte: o Gabigol, ele voltou a ser titular no Flamengo, né, com a efetivação do Felipe Luiz, mas não fez nenhum gol. E no jogo da classificação contra o Corinthians ele foi, né, substituído logo que o time precisou mexer ali com a expulsão do Bruno Henrique. Agora olha esse dado, um dado que chama atenção é o número de gols do Gabigol. Ele fez 4 gols no ano inteiro. Ele é um atacante, fez 4 gols. E esse número foi alcançado pelo Tadeu, goleiro do Goiás na Série B, que fez de pênalti o seu 4º gol no ano. Então o Gabigol tem 4 gols e o Tadeu, goleiro do Goiás, também tem 4 gols. Até o Felipe Luiz, né, Mauro, ele já, nessa última entrevista, ele já, diferentemente das outras, né, que ele falava, não, o Gabigol, o cara vai voltar, tal, ele falou assim, será que ele vai voltar? E ele mesmo falou, não sei, depende dele. Porque a fase é muito ruim, né, do Gabigol, e no meio desse monte de desfalque do Flamengo, se ele tivesse uma fase mais ou menos, ele ajudaria, poderia ajudar. E a questão que eu acho que não depende só dele, não, porque ele está tentando e não consegue jogar. Isso depende dele, não concordo, não. Depende dele, parece que assim, no dia que ele quiser, ele volta a jogar. Ele está tentando há 2 anos. Há 1 ano, pelo menos, vai, praticamente. Nessa temporada ele tem se empenhado bastante. Não consegue. Não consegue. Corre e tal, tenta, mas não acerta jogadas, não ganha disputa, em velocidade não ganha mais de ninguém, continua sem cabecear, não chuta com a perna direita, não divide uma bola, não se posiciona da melhor maneira. Uma coisa assim, assustadora. Ele hoje virou um jogador de nível Série B, C, sei lá. Sabe? Que coisa, né? É incrível. Sem sacanagem. Hoje, se você colocar o Carlinhos em campo com toda a limitação do Carlinhos, o Carlinhos pode ser mais eficiente do que ele. O Carlinhos pode sobrar uma bola pelo alto, pode fazer um pivô. Ele não consegue, gente. Claro que no dia que ele fizer um gol, viu e tal. Olha, ele fez um gol de pênalti no Brasileiro contra o Criciúma e um gol do 6-1 contra o Vasco debaixo da trave. O Vasco entregue já com o jogador a menos, tomando de 5, foi o 6º gol. Qual a jogada construída e tal? Deu uma assistência para o Carlinhos contra a Vitória. Foi o melhor momento dele no ano. Um passe para gol. Vitória tinha empatado o jogo, saiu para o jogo tentando virar. Ele meteu muito bem a bola, o Carlinhos conferiu. Então, é nada praticamente. Estamos falando de um dos mais caros jogadores do futebol brasileiro. Isso não pode ser esquecido. Você está falando de um jogador caro. Você paga muito dinheiro para ter um retorno técnico. Não tem retorno. E o Felipe Luiz já deu a ele a minutagem. Não funcionou, está na hora de pensar em outra saída. E aí ele volta para o banco. Se ele entrar amanhã e fizer um gol, beleza, legal, bacana, show de bola. Mas, cara, não dá para ficar... A brincadeira que rolou e continua desde domingo, de que o Flamengo já estava adaptado a jogar com 10, por mais estranho que possa parecer, ela faz certo sentido. Porque o time joga com 10. Ele não participa do jogo. É assustador. Agora, as razões pelas quais ele não consegue jogar, aí é uma coisa que ele tem que buscar uma explicação. A gente pode desenvolver milhões de teorias, né? Cada um vai ter a sua. Mas a razão pela qual ele não consegue jogar mais, o pessoal compara ele ao Luan. Enfim, o Luan tinha uma pegada diferente e tal, mas o resultado em campo é parecido. As razões pelas quais os dois tiveram uma queda vertiginosa podem ser diferentes. E aparentemente são diferentes, né? Mas o que se vê em campo é parecido. O cara foi rei da América. Muita gente questionava, eu inclusive, por que o Tite não convocava para
no pré-Copa de 2018, que ele merecia estar no grupo. Os defensores incondicionais do Tite falavam que ele não se encaixava no modelo de jogo. Cara, você está levando 23 jogadores na época, né? Então você leva jogadores de diferentes características para diferentes cenários dentro de uma Copa do Mundo. E o Tite não levava o Luan, não convocava o Luan, geralmente. Né? Não foi a Copa. E de repente ele vira um nada. E o Corinthians ainda contratou. E não adiantou nada, foi um prejuízo, saiu daquela maneira. Foi para o Grêmio, não conseguiu, foi para o Vitória, não ficou. Né? E o Gabriel foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Brasileiro, jogador decisivo. E mesmo em 2022, você tem 2 anos isso, né? Está fazendo agora 2 anos, ele fez o gol decisivo e ele jogou muito bem como parceiro do Pedro, que foi o goleador. De lá para cá, acabou. Não tem mais nada. Então, acho que está na hora já do Felipe Luiz parar com esse negócio de escalar o Gabriel. Já deu minutagem, já deu, irmão. Então, o que ele fez domingo, ele vai ter que fazer agora e buscar uma solução com outro jogador lá na frente. Mas, Mauro, sem Bruno Henrique, com os 3 machucados, ainda assim, com essa escassez de opção para o jogo do Atlético, o que você vislumbra? Sem Gabigol, pela deficiência técnica, sem Bruno Henrique, sem os 3. Como é que ficaria? É tentar o Plata, Michael, Lohan. Carlinhos não pode jogar contra o Atlético. Acho que tem o Plata, acho que Plata e Michael, 2 atacantes com velocidade. O Michael pode ser uma ou pela direita, né? Outro para a esquerda, você não vai ter uma referência. O Arrascaeta pode aparecer como falso 9. Tem que trabalhar esse funcionamento. Ou então ele vai ter que buscar o menino da base lá, o Felipe Tereza, testar o garoto, ver se fez um gol contra o Grêmio, jogou poucos minutos, fez um gol. Fez o gol lá do Mundial Sub-20. O moleque tem estrela. Testa o cara. O Fluminense meteu lá o Calmon Elias, que você citou, e o garoto rapidamente. Então, assim, tem que testar. Bota para jogar, ver o que acontece. Vai que, né? O garoto chega lá e mostra que tem personalidade e consegue ser um cara que empurra a bola para o gol. O Felipe Viseu, que sábado reapareceu do nada fazendo um gol de empate do Criciúma contra o Botafogo, ele surge assim do Flamengo. Ele não era um cara muito cotado na base. Aí ele apareceu e começou a fazer gols importantes. Era um jogador com potencial. Infelizmente, também meio que se perdeu ali na carreira e não conseguiu deslanchar. Foi para o Udinese, quando voltou, vagou por vários clubes no Brasil, nunca se firmou. Mas em dado momento ele foi útil, fez alguns gols relevantes até em jogos grandes. Tem o famoso gol que ele faz no Corinthians, lá na Ilha do Urubu, lembra? Aí ele faz um gesto para o Rodolfo, zagueiro, que os dois tinham discutido. Faz um gesto agressivo, digamos assim. Né? Os caras quase saem na mão, confusão danada. Enfim. Então, acho que ele tem que buscar as alternativas. Eu acho que o Plata com o Michael é uma tentativa que ele pode fazer. Né? Agora, ele já não vai ter também o Pulga. Ele tem problemas aí para o jogo contra o Atlético Mineiro, já de cara. Né? E o De La Cruz, se voltar, em que condições também? O De La Cruz, que vão ter que parar para o ano que vem, cuidar dele. O que eu estava até conversando com a pessoa ontem, estava me falando, olha, que uma das questões, o De La Cruz teve um período curto de férias, porque ele saiu do River, já a temporada já avançou, fez um jogo lá de uma daquelas Supercopas dele, veio para o Brasil. Ele entender também como a coisa funciona na rotina. A necessidade no Brasil de você ter cuidados que você na Argentina não precisa. Exemplo, tá? Não estou dizendo que ele não faça, mas o jogador aqui termina o jogo, a cada pós-jogo, recuperação, fisioterapia, conversar com os profissionais do CT, entender o seu corpo dentro de uma demanda muito maior, uma exigência muito maior. O cara tem que se encaixar. Senão não consegue jogar aqui no Brasil, não. Não consegue mesmo. Então talvez ele tenha que fazer aí uma preparação mais adequada, porque no Campeonato Carioca ele foi bem, mas o Carioca de La Cruz não basta, evidentemente. Para a final da Copa do Brasil, o problema maior do Flamengo não é a ausência do De La Cruz. O problema maior do Flamengo é a ausência de atacantes, porque o Bruno Henrique está suspenso, não vai poder jogar a primeira partida, talvez não possa jogar nem a segunda, já que a entrada foi muito feia. Então, está longe de ser impossível que no julgamento ele acabe tomando 2 jogos, por exemplo, ou até mais. E aí ele não joga mesmo a final da Copa do Brasil. O Flamengo, para o lugar dele, tem o Michael. Mas e aí, o outro atacante vai ser o Gabriel. O Gabriel que não está acertando nada, não está jogando nada. Parece um jogador perna de pau, não consegue dominar a bola. O Flamengo tem problemas sérios no ataque e também no meio-campo, não por causa do De La Cruz, mas por causa do Pulgar, que também levou o cartão amarelo e não vai poder jogar a primeira partida contra o Atlético Mineiro, que nós ainda não sabemos se vai ser no Maracanã ou na Arena MRV. O sorteio vai ser na próxima quinta-feira. Isso aí, vai ser decidido em sorteio. Tá, o pessoal está participando aqui no chat da nossa live. A Jurema Rita mandou um trocadilho muito legal. Ela mandou que é De La Sus.
em vez de La Cruz, né? Porque tá machucado, indo fazer exame, é o De La Sus. O Eduardo mandou que ele já tinha avisado que era uma loucura pagar o que o Flamengo pagou pelo De La Cruz, que também não vem jogando tão bem assim. Pessoal concordando com o Renato que o De La Cruz não está mostrando o suficiente. Aqui, Rosa, dentro de tudo isso que o Renato disse, que o pessoal está concordando aqui no chat, a gente concorda, então, que o destino ajudou o Flamengo? Ajudou o Felipe Luiz? Por que não? Não me entendam mal. Não estou dizendo que é bom um jogador lesionado, mas sim que deu a oportunidade dele agir naturalmente com a entrada do Alcaraz. É por aí, Rosa? Opa, tava mutado aqui, desculpe. Tava mutado aqui, desculpe. O rapaz jovem, né, não esquece que tá mutado. Bom, eu vou puxar pelo fio do Renato. Eu também achava que o De La Cruz não vinha jogando bom, não vinha jogando bem, não sabia dessa da contusão. Até porque fala-se muito do De La Cruz. Eu já tinha visto ele jogando no River Plate, não achei que era um cara para chegar para arrebentar no Flamengo. Vinha jogando bem no começo, mas depois eu acho que também acontece muito que às vezes o jogador, quando sai de um outro país e vem para outro, como é o Brasil, que é altamente, os jogos são mais intensos, muitos mais jogos, ele também tem essa questão de ir para a seleção, fica no Brasil, encara, então acabou afetando tudo isso, e aí eu acho que deságua nas contusões. E aí é um teste também para o professor Felipe Luiz, que está sendo incensado como um estrategista depois do que ele fez domingo, se ele vai conseguir armar essa equipe aí com esses desfalques todos. Eu acho que o principal ponto, eu acho que o Renato falou, é o Pulgar. O Pulgar fez uma excelente partida também contra o meio de campo do Flamengo, foi bem, né? Como todos três ali, Gerson acima da média, Arrascaeta também jogando bem, e o Pulgar, eles tomaram conta do meio de campo e fizeram uma excelente partida, né? Então, pode ser que nessa situação de um jogador que vinha jogando no sacrifício, e você coloca um jogador mais fresco, um jogador que esse Alcaraz aí também já mostrou potencial, para o Flamengo pode ser para o professor Felipe Luiz aí uma alternativa, Marinho, mas a gente tem que sempre ver que do outro lado também tem uma equipe que também tem um meio de campo muito bem organizado, um sistema defensivo muito sólido, né? Ali, Lianco, Júnior Alonso e Batalha, né? Os três zagueiros ali, fizeram também uma ótima partida contra o Vasco, uma ótima partida contra o Fluminense. O Milito armou uma defesa que isso é preocupante para o Flamengo, viu, Renato? Como vazar essa defesa que ficou muito sólida, sabe? Ficou muito sólida mesmo. O Atlético, o ponto, eles falam muito em Hulk, Paulinho, mas a defesa ali com o Lianco jogando absurdamente, assim, não estou dizendo que o Atlético é favorito, não. Eu estou dizendo em cima do que o Renato também pontuou. O Flamengo tem muito mais problemas no ataque do que no outro qualquer setor. E vai pegar uma defesa que está jogando muito bem, Marinho e Mili. Ô Mili, esses dois senhores que te antecedem na manifestação acabaram de nos dizer que o problema então é o Gabigol. É isso mesmo, o problema é o Gabigol, o problema é o ataque. Como é que o Gabigol se tornou um problema do jogador que ele era, decisivo, top, fazendo gol, comemoração, todo mundo adorando, não sei o quê, para um problema? Como é que isso aconteceu, Mili? O Gabigol é um documentário, né, gente? O que aconteceu com ele, eu acho que é difícil a gente lembrar de um outro jogador que tenha subido tão rápido, tão alto, como ele subiu, catarticamente, assim, porque o que ele fez em Lima é uma catarse, né? Eu acho que nenhum torcedor do Flamengo ou de qualquer outro clube, especialmente do River, vai esquecer. E aí acho que ele acreditou que ele era tão bom quanto estavam dizendo que ele era. E esse é o começo do fim de todo herói, né? A vaidade é por onde a gente começa a morrer. E aí ele acreditou nisso e não é verdade, né, gente? Não é verdade. Tinha muita coisa para ser feita ainda. E ele parou no tempo e no espaço. O Gabriel Barbosa está distante do Gabigol, né? Eles se desencontraram, se desdobraram. Ele foi cantar, foi ser celebridade, dar festa depois de resultado ruim, Flamengo eliminado na Libertadores ainda dando festa. Eu acho que ele tem toda a chance. O futebol é maravilhoso, porque assim como a vida, ele dá a chance para a gente voltar. O Gabigol pode se recuperar.
Vai que ele faz aí um gol, gente, o gol do título da Libertadores, não, da Copa do Brasil. Libertadores já era, né? Da Copa do Brasil. Aí ele volta, né? Mas ele realmente, a bola passa por ele e é constrangedor. Ele tem se colocado mal, ele está sem tempo de bola, ele não está com noção espacial dentro de campo, é visível o que está acontecendo com ele, né? Tanto que o Flamengo melhorou, sem ele e com 10 contra o Corinthians. O Flamengo melhorou. O Renato tem razão também, que o De La Cruz, quando saiu, o Flamengo também, o Alcaraz entrou bem. Mas o De La Cruz é isso, é o sacrifício, ele está jogando no sacrifício, né? Acontece que num time, às vezes alguém cai de produção, mais de um. A Arrascaeta caiu muito de produção. Mas o Gerson está compensando geral. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, que deem uma placa para o Gerson, ele está fazendo a diferença. Ele se desdobra, ele está em todos os lugares do campo. A inteligência tática do Gerson é um negócio impressionante. Eu digo isso desde que ele foi vendido. Lembra quando ele foi vendido? Eu falei, gente, esse time orbita em torno do Gerson. O Gerson é o umbigo desse time. E ele está amadurecendo, está bonito de ver, sabe? O Gerson em campo. É realmente muito bonito. Tem uma beleza tática que eu acho que a gente às vezes não vê. A gente vê mais a beleza técnica, né? Mas o Gerson baila taticamente. É bem bonito de ver. Então, o Gabigol é sim um problema. O Michael também foi vendido na alta, né? O Flamengo faz essas coisas. Quando o Michael saiu, ele era o cara desse time. Então, sim, ele pode voltar bem. Renato, cadê o Lohan? Lohan está lá. O problema é que o Felipe Luiz parece que não está confiando muito nele, né? Lohan, por exemplo, poderia ter entrado no lugar do Gabriel, no momento em que o Felipe Luiz resolveu fazer a substituição. Só que ele teve aquela sacada simeonesca de botar uma linha de 5 lá atrás e optou por tirar o Gabriel sem botar um outro atacante. Mas ele está lá. Talvez ele até seja usado agora nesses próximos jogos, justamente diante da impossibilidade de usar o Bruno Henrique e o Gabriel. Interessantíssimo. O Lohan é um jogador muito interessante, né? Então o Flamengo tem recursos. O Matheus Gonçalves, o primeiro tempo do Fla-Flu, o Matheus Gonçalves, o jogo foi dele, do lado do Flamengo. O Flamengo não foi, Renato? Você concorda? Foi, concordo. Matheus Gonçalves provavelmente vai ser usado. Sim. Porque ele está muito bem. Então o Flamengo tem, sabe, alternativas ao Gabigol, mas a gente fica esperando o Gabigol voltar. Porque é uma história tão absurda, o sumiço dele mesmo, que a gente fica esperando. É este o jogo que o Gabriel vai voltar. Porque ninguém desaprende de jogar bola, né? Mas nesse nível, gente, se você não estiver tinindo fisicamente e treinando assiduamente, você desanda. E aí fica difícil recuperar, né? Então vamos ver, eu torço para ele voltar. As voltas por cima no futebol são histórias lindas, né? Eu realmente torço para ele voltar. Mas não sei, não está acontecendo. Estamos aguardando, mas não está acontecendo. Agora, sobre o De La Cruz, meu Deus, como esse rapaz apanha. A gente fala muito do De La Cruz, de como ele vê o jogo taticamente, de como ele consegue, com um passe, deixar alguém na cara do gol. Mas é incrível como ele apanha num jogo. Então, eu realmente acho que ele é melhor sair para se recuperar. Agora, com certeza. Marinho, sobre a questão do Gabriel, tem muita gente no Flamengo já brincando, dizendo que o Flamengo não teve problema nenhum de enfrentar o Corinthians com -1, porque o Flamengo tem jogado todos esses jogos com -1, porque o Gabriel em campo realmente não faz a menor diferença. O Flamengo tem jogado com 10, treinado e jogado com 10. Agora, eu tenho muito medo, Miri, de que ele esteja entrando numa espiral parecida com a que o Luan, que foi num ano eleito melhor jogador da América, e a partir dali desabou e nunca mais se recuperou. Eu tenho medo que o Gabriel esteja trilhando um caminho parecido. E dá para se dizer que são situações até, de certa forma, semelhantes, tá, Renato? Porque eu me lembro que eu acompanhava bem de perto o Grêmio naquela época, e o Luan começou a desabar depois de não ir para uma Copa do Mundo, né? Depois de não ser convocado para a Copa do Mundo, o Luan começou o processo de ir desabando. E o Gabriel também não foi chamado para a Copa do Mundo e parece que está, né, num processo, de certa forma, semelhante. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Renato, eu ia levantar essa bola para ti antes de passar para o Rosa. Será que o Felipe Luiz não pode ficar um tanto quanto constrangido de tirar o Gabigol? Porque, afinal, o parceiro de time, amigo, próximo, todo aquele discurso de recuperar,
Então, tu acha que ele vai ter peito de chegar e, ó, Gabigol, tá ruim, vamos pro banco? Acho que ele tem peito para isso, sim. Felipe Luiz está me parecendo, sempre me pareceu, né? Mas agora como treinador também, uma pessoa de caráter muito firme, de, sabe, não ter medo de tomar decisões que ele acha certa. Eu acho que talvez o Gabriel ainda jogue um pouco mais pela absoluta ausência de substituto para a posição. Teria que ser um Lohan improvisado, teria que ser um ataque sem atacante, com 2 pontas, com o Plata e o Michael, que também não é o estilo de jogar do Felipe Luiz. Ele falou, inclusive, que ele gosta de jogar com um 9 profundo. Deu uma titada aí, né? Inventou um termo, 9 profundo. Como será o 9 raso? Mas, enfim, ele disse que ele não gosta de jogar sem centroavante. Por isso, talvez o Gabriel tenha mais 1 ou 2 oportunidades. Mas se ele continuar nesse nível, o Felipe Luiz vai barrar sem dó. Não me espantaria se barrasse já agora contra o Juventude. Não me espantaria se o Flamengo viesse com um ataque sem o Gabriel. Agora, ô Rosa, o Renato comentou que o Flamengo joga com 1 a menos e a querida Luísa Sá, setorista do Flamengo no UOL, publicou uma matéria hoje muito legal, contando que o Felipe Luiz ele costuma treinar o Flamengo pronto para expulsões, com 1 a menos e às vezes com 2 a menos. É isso aí, nação rubro-negra, eu tô chegando com tudo, é plantão urgente, Mercadão da Bola do Flamengo já pra próxima temporada, está aquecendo demais. Segura aqui minha mão, nação, não solta não, vem comigo que eu tô trazendo muitas novidades. Saiu agora um áudio, uma bomba foi vazado, o GE acabou de confirmar que o Flamengo está negociando na surdina com o meio-campista Arthur, ex-Palmeiras, que hoje em dia está no Zenit. Um baita jogador, chega para ser o titular na posição do Arrascaeta, não dá mais. A gente viu o Botafogo metendo uma goleada, a culpa não é só no Tite. O Flamengo foi eliminado para o Racing de forma vexatória, para o Olímpia, é só treinador que é o culpado, treinador entra em campo, temos que cobrar essa diretoria, esses jogadores aí não dá mais. O Flamengo tem que fazer uma reformulação completa, e sendo assim uma grande expectativa de que o Arthur possa jogar no Flamengo já para começar essa reformulação. O Flamengo tem que ter jogadores que saibam o que é Flamengo, que honrem o que é o Flamengo. Não dá mais, gente, não conseguimos fazer um gol no Peñarol e ontem o Botafogo fez 5, é uma vergonha. Temos que mandar a maioria desses jogadores embora e colocar dentro do Flamengo jogadores que querem, que saibam o que é Flamengo, que honram o manto sagrado, que honra isso aqui, ó. Então eu estou a favor do Antony e do Arthur. São jogadores, então eu estou a favor do Antony, eu estou a favor do Arthur e do Antony no Mengão na próxima temporada. Eu quero saber de vocês, vocês aprovam a contratação de Arthur e de Antony? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta, então se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.